Pessoal, agora para concluirmos o tema da assistência, vimos a assistência simples e agora falaremos da assistência litisconsorcial. E é bem interessante nós estudarmos ambas em conjunto, justamente para entender a diferença entre elas. Assim como a assistência simples, a assistência litisconsorcial também é uma forma de intervenção voluntária de terceiros. O assistente pede para ingressar, mas nós temos algumas diferenças entre elas. Vejam o nome dessa assistência: assistência litisconsorcial. O que lembra vocês esse nome? Lembra a ideia que nós acabamos de estudar também, né, até a aula de ontem, do litisconsórcio. A ideia, então, de um assistente, que é um terceiro, naquele nosso conceito de terceiro, mas que ingressa no processo e passa a atuar como litisconsorte da parte assistida. Vejam, então, que aqui a gente tem um plus. O assistente litisconsorcial tem uma posição diferente da posição do assistente simples. Ele é parte no processo quando ele ingressa, porque ele vira litisconsorte, ele atua como litisconsorte do assistido. E, de novo, pode ser assistente do autor ou pode ser assistente do réu. Por que o assistente litisconsorcial tem essa diferença? Porque, diferente do assistente simples, que não tem um interesse direto no objeto da demanda, mas tem um interesse que decorre de um efeito reflexo da sentença, como era o exemplo do sublocatário, o assistente litisconsorcial tem interesse direto no objeto da demanda. O objeto da demanda também é dele, ele também pode titularizar aquela relação jurídica que é discutida na demanda. Vejam que o efeito que o assistente litisconsorcial vai sofrer com relação à decisão proferida no processo é um efeito direto daquela decisão e não um efeito reflexo como aconteceria com o assistente simples, né? É direto. É o direito dele que está sendo discutido ali. Mas por alguma razão ele não é parte no processo, ele não foi incluído como litisconsorte desde o início. Significa dizer que quando o assistente litisconsorcial intervém no processo, nós temos uma hipótese de litisconsórcio facultativo, ele não veio, mas agora pode vir, pode, facultativo, unitário, nós teremos uma decisão que vai ser a mesma para todas as partes, incluindo ali, né, no caso, né, todos os litisconsortes, no caso o assistido e o assistente, e ulterior. Lembram que uma das diferenças entre o litisconsórcio era o litisconsórcio que era inicial, aquele que já se formava no início da demanda, e o que se formava posteriormente. É uma hipótese de litisconsórcio facultativo unitário ulterior o ingresso desse assistente no processo. Duas coisas, então, nos ajudam a identificar, num caso, se haverá assistência simples ou litisconsorcial. A primeira delas, o assistente tem interesse direto no objeto do processo, aquele direito discutido no processo é dele, ou ele pode sofrer só um efeito reflexo daquela decisão. Se for só um efeito reflexo, a assistência é simples. Se for um efeito direto, a assistência é litisconsorcial. E mais, lembrem-se de que o assistente simples não tinha relação com o adversário do assistido, como no caso do sublocatário, que tinha relação com o sublocador, mas não tinha relação com o locador. Ele só tinha relação com o assistido. No caso do assistente litisconsorcial, ele tem relação com o adversário do assistido, justamente porque o direito é dele. Então, aquela relação jurídica também é dele. Portanto, ele tem relação com o adversário do assistido também. Exemplo: devedores solidários. Lembram-se de que nós vimos nas aulas de litisconsórcio que a hipótese de devedores solidários é uma hipótese de litisconsórcio facultativo unitário, né? Por quê? Porque todos os devedores podem figurar no processo como partes ou não. O credor pode eventualmente entrar com uma ação cobrando o valor, discutindo o contrato só contra um dos devedores. Mesmo que tenham 5 devedores, ele pode escolher um só. Essa é a disposição, inclusive, do Código Civil. Imaginem que, então, esse credor decida por ingressar só contra um devedor. O que os outros devedores que não foram trazidos para o processo podem fazer? Podem pedir para ingressar como assistentes daquele réu devedor que já está no processo. Eles são devedores
solidários e não foram incluídos como litisconsortes lá no início, mas eles podem pedir o ingresso como assistente litisconsorciais. Por que essa assistência litisconsorcial? Primeiro, o objeto do processo, o objeto do pedido, o contrato é deles, o direito é deles. O efeito da decisão, portanto, será diretamente sobre eles. Primeira coisa. Segunda coisa, eles têm relação com o credor. Eles são devedores daquele credor. Então, eles também têm relação com o adversário do assistido. Este é um caso de assistência litisconsorcial. Um outro caso muito interessante de assistência litisconsorcial é o do cessionário que eventualmente realiza uma cessão de crédito, de um crédito que é objeto de um processo no curso de uma demanda e não pode ingressar nesse processo porque o devedor ou réu no processo não concorda com o seu ingresso no processo. Isso aí pode ser bem interessante, pessoal. O que nós podemos ter, né? Deixa eu colocar aqui para ver se fica mais fácil de vocês entenderem e vejam se vocês conseguem entender. O que eu posso ter, né? Eu posso ter um processo de A contra B, em que se decide um determinado crédito, tá? Ok? O que pode acontecer então aqui? Eu posso realizar uma cessão de crédito de A para C. Então, nós temos aí uma hipótese de uma cessão de crédito. O que pode acontecer em caso de cessão de crédito? C pode pedir para ingressar no lugar de A. Essa é uma hipótese de sucessão processual. Se C ingressa no lugar de A, sai A, entra C. Isso é uma hipótese de sucessão processual. Tá ao contrário, mas vocês conseguem enxergar, tá? Sucessão processual. Mas para isso acontecer, B tem que concordar por conta da estabilização da demanda. C, cessionário, só ingressa no lugar de A, cedente, se B, réu, concorda. Se acontece isso, sai o A, entra C, sem problema nenhum. Porém, se ao pedir para ingressar no lugar de A, B não concorda, A fica no processo como substituto processual de C, pleiteando em nome próprio direito alheio. Caso de substituição processual. Então, vejam como esse exemplo é interessante, porque ele nos ajuda a entender a hipótese de sucessão processual. O que é a sucessão processual? É quando a parte originária sai e um terceiro entra no lugar dessa parte. Isso é sucessão processual, ok? Ela nos ajuda a entender a hipótese de substituição processual, porque se B não concorda, o cessionário do crédito não ingressa, e aí A fica no processo defendendo em nome próprio o direito alheio do C, mas C não precisa ficar olhando o A, que nem é titular do crédito mais, defender o direito dele. O que ele pode fazer? Ele pode ingressar aqui do ladinho de A como assistente litisconsorcial. Entenderam? Tudo bem? Daqui a pouquinho lá no Collaborate a gente pode explicar melhor para que vocês entendam melhor essa situação, tá? Qual que é a hipótese, então? O cessionário de um crédito cedido. Um crédito que seja objeto de uma demanda. Um crédito cedido que seja objeto de uma demanda. O cessionário que recebe esse crédito no curso da demanda pode ingressar no lugar do cedente, se isso acontecer porque B, o réu, concordou. Isso é uma hipótese de sucessão processual. Se o réu não concorda, fica fora C e A, o cedente, fica no processo pleiteando em nome próprio direito alheio, pleiteando em nome dele, cedente, o direito do cessionário. Só que neste caso, o cessionário não precisa ficar de braço cruzado, vendo o cedente, que não tem mais nada a ver com esse crédito, defender o crédito dele. Ele pode ingressar ao lado do cedente como assistente litisconsorcial. Por que é litisconsorcial essa assistência? Primeiro, o crédito é dele, assistente. O efeito da decisão será diretamente sobre ele. E ele tem relação com o adversário do assistido, porque agora, como o crédito é dele, o réu é devedor dele. O crédito cedido
tem diretamente, então, interessa diretamente, então, a ele, por isso que é uma hipótese de assistência litisconsorcial. Ficou claro, gente? Se não entenderam, depois eu explico melhor, tiro as dúvidas de vocês. E nós vamos trabalhar exemplos também. Os exercícios, os cases de hoje vão ter relação com isso. Eu vou pedir para vocês identificarem se em determinados casos é a hipótese de assistência simples ou de assistência litisconsorcial, ok? Como o assistente litisconsorcial ingressa como parte no processo, gente, ele exerce todos os poderes da parte. Ele não tem aquela atuação limitada do assistente simples, ok? Então, vale tudo que vale para parte, assim como também não se aplica a ele aquela regra da eficácia da decisão, da justiça da decisão para o assistente simples. Para ele, a eficácia da decisão vai ser a mesma, a estabilidade decorrente da coisa julgada também, não vai ter diferença nenhuma quanto a isso. Assim como a assistência simples, a litisconsorcial também pode ser realizada em qualquer procedimento, em qualquer grau de jurisdição, feitas lá as ressalvas dos juizados especiais e da jurisprudência que eu fiz para vocês também no vídeo da assistência. Ok, pessoal? Em linhas gerais é isso. Todo o resto que se aplica de forma geral para assistência também se aplica para assistência litisconsorcial. Daqui a pouquinho, então, reforçaremos isso, analisaremos os casos que eu montei para vocês, para olharmos na prática se a assistência é simples ou litisconsorcial.